Baexa papendê, puinhare xerrentequeira. Olá, parentes. Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da Guia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Covid-19 pode contaminar 40% dos Yanomami cercado pelo garimpo ilegal. Lideranças do povo Yanomami lançam campanha pela retirada urgente de 20 mil garimpeiros ilegais do seu território e assim evitar que espalhe a doença pelas aldeias. Quase 40% dos Yanomami que vivem próximos às zonas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami podem ser contaminados pela Covid-19. É o que mostra um estudo do Instituto Socioambiental feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com revisão da Fundação Oswaldo Cruz. A terra indígena Yanomami tem cerca de 20 mil garimpeiros ilegalmente em sua área. O problema histórico tornou-se uma questão de saúde pública em meio à pandemia da Covid-19. Para evitar uma tragédia, o Fórum de Lideranças Yanomami e Iewana lança nesta terça-feira a campanha Fora Garimpo, Fora Covid. O objetivo é mobilizar a sociedade e pressionar o governo para uma ação de desintrusão que retire os invasores ilegais do território. A medida é indispensável para que os Yanomami possam fazer isolamento social necessário para evitar a transmissão da Covid-19. A doença já provocou 3 mortes entre os Yanomami e há outros 55 casos confirmados entre os Yanomami e Iewana. A terra indígena Yanomami é a mais vulnerável da Amazônia ao novo vírus. Um dos motivos é o sistema de saúde que atende ao território. Os polos base que atendem os Yanomami têm as piores notas de todo o Brasil, pois possuem a menor disponibilidade de leitos e respiradores e as maiores limitações relacionadas ao transporte de doente para outras regiões com mais infraestrutura de saúde. Nesse contexto, os polos próximos ao garimpo são os que têm as piores notas. Além disso, os Yanomami possuem um histórico de doenças respiratórias que tem piorado nos últimos anos. Isso faz com que a taxa de letalidade da doença seja muito maior entre eles do que na população brasileira em geral. Outro ponto é que os indígenas atendidos por esses polos base têm alto grau de vulnerabilidade social, sofrem da pior expectativa de vida ao nascer, baixos índices de escolaridade e em domicílios sem abastecimento de água e saneamento adequados. Quase metade da população da terra indígena Yanomami mora em comunidades menos de 5 quilômetros de uma zona de garimpo. Desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, médicos têm alertado para maior risco que atinge os indígenas. Por razões culturais, eles têm menos condições de implementar o isolamento social. Os Yanomami, assim como outros povos indígenas, estão entre os grupos mais vulneráveis aos impactos da nova doença e podem ser severamente afetados pelo seu avanço. Por isso, devem ser urgentemente protegidos sob risco de genocídio, com a cumplicidade do Estado brasileiro. O velório de bebê indígena morto com Covid-19 pode ter espalhado o vírus em aldeias de Mato Grosso. Uma cerimônia fúnebre em decorrência da morte de um bebê de 8 meses, vítima da Covid-19, é apontada como um dos motivos para a propagação do novo coronavírus na terra indígena Marauatsedé, do povo Chavante, no município de Bom Jesus do Araguaia, em Mato Grosso. O garoto havia sido internado em 10 de maio com problemas respiratórios graves e suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Ele foi entubado, o quadro de saúde piorou e a criança não resistiu. Ele morreu em um hospital público do município de Água Boa, no dia seguinte à internação. Segundo a OPAN, o corpo do garoto foi levado em um caixão para a aldeia em que ele vivia, no qual há mais de 600 moradores. No local, os indígenas seguiram os procedimentos fúnebres habituais em enterros. O velório da criança foi feito na casa da família com o caixão aberto, segundo a Anvisa. Orienta que os caixões, nos casos suspeitos ou confirmados, sejam lacrados para evitar a propagação do novo coronavírus. O fato pode ter colaborado para o surgimento de novos casos de vírus na aldeia. Os indígenas, assim como a equipe de saúde que acompanha os moradores da aldeia, alegam que não foram informados sobre a suspeita de Covid-19. A OPAN aponta que o velório e o enterro da criança podem ter causado transmissão descontrolada da Covid-19 na aldeia.
A situação pode dificultar ainda mais o combate ao vírus entre os indígenas Chavante, que possuem uma estrutura precária no atendimento à saúde. Depois da morte do bebê, mais de 12 moradores de Marauatsedé testaram positivo para a Covid-19. Casos de avanço do coronavírus, como na Marauatsedé, se tornaram comuns em diversas etnias. Em meio ao crescimento exponencial de registro da Covid-19 no país, que tem mais de 500 mil casos e mais de 32 mil mortes, entidades sociais buscam alternativas para proteger os indígenas. Entre os mortos, há ao menos outros 2 bebês, além do Chavante que faleceu em 11 de maio. Dias antes, uma recém-nascida com 3 dias de vida faleceu com a Covid-19, após apresentar dificuldades para respirar. Ela era da comunidade indígena da etnia Pipipã, no município da Floresta, no sertão de Pernambuco. Em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, um bebê de 1 ano da etnia Guarani morreu em decorrência da Covid-19 na terra indígena Tenondé-Porã. Ele faleceu no fim de março, mas o resultado que apontou que o garoto tinha Covid-19 ficou pronto somente no início de maio. Para especialistas, o novo coronavírus se torna um novo empecilho para as crianças das aldeias. Isso porque muitos podem ser mais suscetíveis ao vírus em decorrência de fragilidades como a desnutrição. Para os mais velhos, segundo a UPAM, os riscos são doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão. Em meio ao avanço do novo coronavírus, a saúde indígena enfrenta precariedades. Os profissionais que acompanham as 9 aldeias Marauatsedé atendem esquema de plantão. Olá, parentes! Nossa entrevistada de hoje é a professora de ciências Jussara. Ela atua na área de biologia e de química e trabalha há mais de 17 anos nas aldeias de Aguapiru e Bororó em Dourados. Ela é do povo Guarani. Jussara Guarani, seja bem-vinda. Explica para nós, para os seus alunos e ouvintes, a importância de como se cuidar e proteger do coronavírus. Baixa Pai, Teroueape, cheguei como professora Jussara, cheguei como professora de ciências, a professora de biologia, cheguei apurando CPM, minha comunidade, minha aluno, minha companheiro coelha lá, se pequama, oiko nyande pa umeke, nyande nação pe reta, mundo inteiro coicoma pe bicho. Ela bicho pe tem bicho lá era vírus, coronavírus era. Che quase pequamico, vai para jajaram, vai para sentir na jajaram pe base. A por CPM pe tem orientação. A nem que pense penderogagui, a nem que pense o cape cidade, pe nem que pense o peru pe guatá, pe co, peru pe rugar pelota, pe tereré, a nem que pedia pro peixe, porque pe vírus, o ape de mundo, pe mundo inteiro lá era o Nimbocotã, porque cara ele e quarentena, porque raico petei bicho raico e feliz o juca, raico juca mitá, raico juca mulher grávida, raico juca me itujava, idosa railo juca, porque petei basumbarete tereingo, só que o mi jovem, o mitá, o jarraro, o putava aí tereingo, dorecoi coanga petém número que uma não reta gente uma numa mundo inteiro lá retama mano nyande a hora da catui jagueru pembaço nyane pa ume porque jaikwa que nyande jaikwa suco a saúde indígena co dorecoi capacidade o tratarrango inteiro lá o jagueru pembaço pembaço co pe hino ai coi sintoma vai para sentir Huai da catuire respira pona faltando de ar a cara suitereico deretera supa pela de runo
Teve perro, perrecar hospital, perrecar posto, perrecar muita cidade, alguma coisa, pedia por um exame. Ao menos positivo para exame que orecou e coronavírus, teve puta quarentena, bela quarentena com pembocutu. Daí que tu pensei o cap, nem sabe aí tem da pensei o cap, porque pe embasila aí o retal de cama gente. Então se chia por onde você pei com a alma, vai para pembasu, anda pei com a poraino, então se pe por andu não ir com a celular, WhatsApp, charrão aí com aí. Então se daí que tu minha ceninho, pega lá daí por aí uma aula, pega o governo oi e que daí por aí aula porque e feliz oi, o urunha ne pa umi do mal ando escapamos aí porque aí com juca oi gente. Cobertura vacinal contra a gripe está abaixo de 50% entre indígenas gestantes e puerperas. Dados do vacinômetro do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal contra a gripe está abaixo de 50% em 3 grupos prioritários residentes em Dourados. A campanha nacional chegaria ao fim na sexta-feira, 5 de junho, mas foi prorrogada em todo o Brasil até o próximo dia 30 de junho. Das 17.335 pessoas residentes na reserva indígena de Dourados, composta pelas aldeias Bororó e Jaguapiru, 8.093 pessoas foram imunizadas, menos de 50% do previsto. As menores coberturas, porém, dizem respeito às gestantes e às puerperas. No município, a meta é imunizar 72.727 pessoas, mas até agora 53.000 doses foram aplicadas. Somente 2 grupos prioritários atingiram o percentual almejado pelas autoridades: os idosos e os trabalhadores de saúde. As comorbidades silenciosas que podem levar pacientes com Covid-19 à morte. Em meio ao crescimento exponencial de infecções e mortes por Covid-19 no Brasil, uma característica presente em diversos casos mais graves preocupa os profissionais de saúde: as comorbidades desconhecidas pelos pacientes ou que não são tratadas adequadamente. Segundo médicos ouvidos pela BBC News Brasil, são comuns casos de pacientes com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão e tuberculose, que desconhecem tais comorbidades até serem internados com Covid-19. Outra preocupação também é com aqueles que sabem da enfermidade, mas não fazem um tratamento adequado. Para os profissionais da área, a situação representa um retrato da saúde dos brasileiros e traz à tona questões culturais nas quais a atenção primária não recebe o devido cuidado. Para muitos pacientes, médicos e unidades de saúde devem ser procurados apenas em casos de doença. No contexto da Covid-19, comorbidades como diabetes, obesidade, hipertensão, tuberculose, entre outros, aumentam o risco de agravamento do quadro do paciente. Para aqueles que não tratavam as enfermidades previamente, a evolução da doença causada pelo novo coronavírus pode ser ainda pior. Segundo especialistas, muitos desses casos poderiam não ter uma evolução tão grave se a pessoa fizesse o tratamento adequado da doença pré-existente. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que obesidade, hipertensão e diabetes são as comorbidades desconhecidas ou sem tratamento adequado mais comuns entre pacientes com quadro grave da Covid-19. Elas também são as doenças crônicas mais comuns entre os brasileiros em geral, conforme o Ministério da Saúde. Para os médicos ouvidos pela BBC News Brasil, um dos principais motivos para que essas comorbidades não tenham sido descobertas previamente em diversos casos é porque são silenciosas. Desta forma, como muitos deixam de fazer exames preventivos, acabam descobrindo a mazela apenas quando sentem alguma dificuldade. Olá, parentes! Nosso entrevistado de hoje é o agente de saúde Sérgio da Silva. Ele mora no Tecorrá, Guaracambiã, na cidade de Douradina, e atende a região de Lagoa Rica. Ele é do povo Kaiowá. Sérgio Kaiowá, seja bem-vindo. Compartilha com nós a dificuldade nos cuidados com a saúde indígena, a preocupação com as pessoas que têm uma resistência ao Covid-19 e a dificuldade de se cumprir o isolamento na aldeia.
Meu nome é Sérgio da Silva. Eu moro atualmente no Tecorraguracambiã. E porque a gente assim tá enfrentando esse Covid, né? É uma pandemia que a maioria, a minha comunidade é onde eu moro e eu faço visitas nas aldeias. Então, pelo que eu vejo, eles assim, não tá acreditando muito nesse vírus, apesar que tá matando muita gente já, né? Tá vendo na mídia e em todos os lugares, né? Então, o que eu vejo também, eles acreditam, assim, 50% que eu falo, né? Que eles acreditam, né? Que tá vindo, tá usando máscara, mas a recomendação mesmo de isolamento social. Então essas coisas eles não, vamos dizer que não tá fazendo, entendeu? Então a minha preocupação também, como eu trabalho na saúde, né? E assim, né? Que é muito difícil dizer isso, né? Que não tá fácil para quem tá assim à frente que trabalha na saúde. Porque a gente tá falando como a gente trabalha na saúde, orientação, muita orientação, prevenção e, e algumas comunidades não ajudam, né? Então a gente faz só o nosso papel mesmo de saúde, né? E tem mais umas que, mesmo que na família deu positivo, e se a pessoa se sente sim, sem sintoma, eles não acreditam que ele está doente, então isso que às vezes passa para a família que eles não tá doente, entendeu? Então um vai assim passando pro outro, né? Fala que o vírus não, eles estão mentindo, entendeu? Mesmo que eles vejam assim na mídia também que então é difícil assim, para a saúde mesmo assim da indígena, né? Principalmente falo no Kaiowá, onde eu moro tem mais Kaiowá. Então, não é que estão jogando o meu povo, né? Mas fica difícil, né? Essa pandemia que tá vindo aí. A gente preocupa com muito assim, vai passando um pro outro, né? Então, é uma preocupação grande, né? Já pensou se a pessoa pegar assim, a pessoa que tem mais idade, né? A pessoa que toma hipertensão, né? Que toma medicamento. Então, a gente que tá em frente da saúde, a gente faz só o nosso papel, né? Então, eu espero que esse pandemia passa, né? Mas não é tão difícil também para passar logo. Então, como eu trabalho na saúde, a minha preocupação é isso. Que a comunidade não faz isolamento social 100%. Eu volto a repetir que a comunidade acredita 50% só aí, nessas pandemia. A respeito de que deu positivo, isolamento, ficar assim em casa, domiciliar, a minha, assim, de visão, eles não tá assim cumprindo realmente, pelo que eu vejo. Então, é o ideal se a pessoa deu positivo e acolher. Mesmo que ele aceitando isolamento domiciliar em casa, a família não respeita, entendeu? Vem na casa dela ou dele, vira assim uma bagunça, entendeu? Aí que a gente trabalha na saúde
que já não é correto, né? Então, isso também é a minha colocação sobre isolamento domiciliar. E também, Índia, sobre a respeito para diminuir o caso, o que deu positivo, no meu ver, tinha que ser acolhido e levar a família positivo. Eu sei que vai ser doloroso para a família, né? Se não quiser ir lá, entrega na mão das autoridades, né? Só para assim ficar esse orientação para os outros, né? Para ficar ciente que a gente está enfrentando essa pandemia. Se a gente deixar o família positivo dentro da família, isso não vai diminuir. Mesmo que ele fala vai cumprir isolamento, não vai dar certo. Isso vai aumentar. Então, igual anterior já te falei, né? Se ele aceitar isolamento domiciliar, tudo bem. Mas a própria família não respeita, vem visitar ele. Então, não adianta. Para melhorar, para diminuir esse vírus, tinha que se pegar a paciente e levar. Se não quer ir, aí entrega na mão da autoridade, se for possível. E passar informação também para a liderança, né? Que para ser apoiado nós, junto com a liderança, para que pode chamar Força Nacional, se for possível, Ministério Público Federal, para que esse paciente que já aconteceu ontem, né? Que a família contato não veio nenhum fazer exame. Então no caso, tinha que ser mandado polícia. Ou então for entregar na mão da autoridade, o que eles vão fazer? Só se for assim a gente vai ter mais força. Só a gente se a gente ficar só chamando ele para vir, orientação, sei que vai resolver uns 30%, porque se a gente não reagir assim, com rígido, vamos dizer a palavra que é difícil dizer também, né? Tem que ser assim. Após ter socorro negado, o capitão da aldeia Jaguapiru leva paciente com coronavírus para atendimento. Uma indígena da aldeia Jaguapiru, diagnosticada com o novo coronavírus, o Covid-19, teve que ser levada às pressas para o hospital da Missão Kaiowá em Dourados, pelo capitão Isael Morales. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 3 de junho. Segundo Morales, a medida foi necessária porque o Corpo de Bombeiros e o SAMU se recusaram a entrar na aldeia, alegando falta de equipamentos e também de preparo. Indignado, o capitão gravou um vídeo e postou nas redes sociais denunciando o descaso com a população no estado. O capitão fez desabafo pedindo a intermediação do procurador do Ministério Público Federal em relação às dificuldades que estão sendo enfrentadas nas comunidades indígenas localizadas na cidade. Não somos animais, reclamou o capitão nas imagens. Dourados assumiu nesta terça-feira, 2 de junho, a liderança em total de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Parentes, fiquem ligados e se cuidem. Mais de 34 mil pessoas já morreram em decorrência do coronavírus ou Covid-19 e mais de 71 povos indígenas já foram atingidos por essa doença. A música que vocês vão ouvir é com o grupo Os Guarani. É o primeiro grupo de rap indígena de São Paulo. Inspirados por Racionais MC e Sabotage, o trio Jefinho, Mano Glovers e Vlad Macena se aproximou durante protesto contra a reintegração das aldeias Tecorrá Piauí e Tecorrá Itu, no Jaraguá, zona oeste de São Paulo. Rimas rápidas misturadas em versos e relatos do cotidiano indígena usam o rap para expor as desigualdades que enxergam em sua comunidade e aproveitam para chamar a atenção da sociedade na luta por direitos, igualdade entre os povos e a resistência indígena.
Guarani chegou chegando com a flecha engatilhada pra mandar essa mensagem, não é ideia errada. Eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir. Agora para e me escuta, chegou os Guarani. A nossa terra não nos suja, o que nos suja é seu papel, suas leis e vaidade, o seu ódio cruel. Crianças quer crescer, os jovens quer viver, e a nossa natureza estão matando, então por quê? Ei, nego, ei, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Ei, nego, ei, nega, contra pés Guarani, pode crer, é nós que tá. Então demarque nossas terras e entende a nossa luta. Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta. Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado. A Europa ficou rica desse ouro saqueado. Na lembrança veio o pico do meu povo escravizado por um velho sardinha que devia tá enlatado nessa história mentirosa que não foi nosso passado. Violenta e turbulenta, nós não tinha aliados. Ei, nego, ei, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Ei, nego, ei, nega, contra pecos Guarani, pode crer, é nós que tá. Chereta na coro, tatakura, ejarinha, porandunya, deru coro, peta peto, mocha kako, enyawa, kuringwe, itonyo, aga, tou a, barete, ome, inyawa, hetawa, e coro de quai, baepa, o Japonia, de coro de apu, wairinha de coro, da jaku, de, nyanya, anya, de uure, topa, coro, juru, atomo, kangu. Hey, nego, hey, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey, nego, hey, nega, contra pecos Guarani, pode crer, é nós que tá. Hey, nego, hey, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey, nego, hey, nega, contra pecos Guarani, pode crer, é nós que tá. Salve, salve, Xondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz. Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor, não queria citar, mas eu digo pra vocês: sofrimento a cada 10 metros no releto, na garoa, índio solamente, não à toa. Barraco de madeira no meio da cidade, na selva de pedra onde impera a maldade. Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto, não olha torto branco, índio não é correto. A lei eles que faz, olhar pra nós jamais, nós só queremos paz, um pedacinho de terra, pra nós tá bom demais. É por isso que o Brasil pra nós nunca existiu. Pedro Álvares Cabral nada descobriu, Pedro Álvares Cabral nada descobriu. Hey, nego, hey, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey, nego, hey, nega, contra pecos Guarani, pode crer, é nós que tá. Hey, nego, hey, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey, nego, hey, nega, contra pecos Guarani, pode crer, é nós que tá. Chereta na coro, tatakura, ejarinha, porandunya, deru coro, peta peto, mocha kako, enyawa, kuringwe, itonyo, aga, tou a, barete, ome, inyawa. Essa é a Rádio AGE, a Ação de Jovens Indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram e todo sábado, 13h aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!